Sejam muito bem-vindos ao podcast Publicitar, o podcast que dá o play na comunicação e te mergulha no universo da publicidade, trazendo experiências reais, informações e diferentes visões sobre vários temas do mercado publicitário. E hoje o episódio está muito especial, porque vamos falar sobre um dos maiores mercados da música brasileira, o sertanejo. Eu me chamo Gabriel, sou o host desse episódio e hoje vamos falar sobre a publicidade no cenário musical sertanejo, estratégias para um lançamento de sucesso. Mas saiba que esse podcast não é só sobre música, e sim sobre tudo que acontece por trás de um lançamento, tudo que acontece que está envolvendo a publicidade. Como nasce um hit, quanto a publicidade influencia, o marketing pesa mais que o talento? São perguntas que vamos descobrir hoje. Por isso, eu trouxe duas pessoas que são especialistas no assunto. O João, diretor da agência Lebre, uma agência especializada em posicionamento artístico e campanhas. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia bem legal hoje. Legal. E além dele veio um empresário artístico muito famoso no meio, conhecido como Manolo. Empresário que atua diretamente na gestão artística, lançamentos dentro do cenário sertanejo. Isso aí. Obrigado pelo convite. Para mim é uma surpresa muito grande, porque falar não é a minha melhor parte, é sempre executar, mas fico muito feliz pelo convite e elogiado aí, todos vocês aí, pelo trabalho de vocês, porque para mim o marketing, a publicidade é que move o mundo. E pra gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem que é o João? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é João Henrique. Eu sou formado em administração de empresas e trabalho no entretenimento há quase 10 anos. Tive uma produtora de eventos por muito tempo e sempre atuei dentro da parte de marketing, apesar de não ter me formado de fato em marketing. Dentro da minha produtora eu já trabalhava na parte de promoção, mas não de música, e sim de eventos, mas tinha essa relação direta com artistas e tudo mais, né? Então fazia realmente esse diálogo ali do entretenimento e da música muito diariamente. E há 2 anos e meio fiz a transição de carreira, então comecei realmente no marketing artístico, no marketing musical. E estamos aí liderando alguns projetos bem legais. A gente já conseguiu, enfim, entregar alguns eventos e algumas músicas de bastante sucesso, então estamos bem felizes e queria agradecer o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo. E quem é você, Manolo? Eu sou Boaventura, Manuel de Oliveira. Eu iniciei na música em 96, 97, vou para 30 anos de carreira, mas não trabalhava diretamente agenciando, nem planejando carreiras artísticas, né, dentro dos escritórios, cuidando de alguns artistas na estrada, fazendo produção. Depois comecei a fazer algumas produções de eventos, depois DVDs, e na sequência, em 2010, eu saí para agenciar a carreira de alguns artistas, e aí pegamos gosto e estamos aí até hoje fazendo um pouquinho de arte por aí. Que massa, muito bom. Então vamos lá. Antigamente, né, as músicas demoravam muito tempo para pegar. Às vezes, um álbum, ele era trabalhado em um ano, uma música, 2 músicas por ano. Hoje em dia a gente faz isso a cada, o quê? Um mês, 45 dias? Eu queria saber de vocês, isso facilitou ou dificultou construir uma carreira? Eu vou falar da parte antiga e o João fala da parte mais nova. Combinado. O que acontece? Nos anos 90, 2000, a gente realmente fazia, geralmente as faixas elas não podiam passar de 14 faixas dentro de um disco. E dentro dessas 14 faixas, geralmente as gravadoras trabalhavam 2, 3 músicas em rádios e etc e tal. Só que como as músicas eram muito conceitual e não tinha essa viralização de muita mídia em cima da música, ela não passava, o disco não acabava muito rápido, né? Então as faixas com 14 músicas, ela durava às vezes até 2 anos para serem trabalhadas,
E as pessoas às vezes compravam o disco nem sempre pela música que era trabalhada, mas porque vendia muito disco e a pessoa começava a ouvir o disco e dentro do disco ela conseguia ali passar para outras pessoas que tinham outras músicas melhores às vezes do que estava sendo trabalhado e ali os discos vendiam grandes quantidades, né? Bom exemplo, por exemplo, assim, até sem muita, já era marketing também, né? As gravadoras faziam marketing. A gente preparava, por exemplo, para, olha, Roberto Carlos vai lançar disco no Dia das Mães ou no Natal. O Brasil ficava esperando. Já gerava ali toda uma Caramba, comoção nas livrarias, onde vendia, nas lojas de discos, nas saraivas da vida, né? Não pode falar de marca, nos shops onde vendia os discos, e ali, quando o disco chegava, não dava. Não que dava. massa. Então, preparava-se todo um marketing, uma promoção antes do disco chegar na praça, em poucas horas o disco acabava no Brasil inteiro. Então, essa era uma parte do marketing mais antigo, que a gente batia bastante. Aí, geralmente era mais rádio, outdoor e às vezes alguma mídia de televisão para poder promover um disco. Eram as mídias que a gente tinha. Esse trabalho de expectativa, né, do cliente, do ouvinte, ele era muito bem trabalhado, né? E era o que fazia os álbuns viralizar, né? Isso é bem legal. E o que você acha disso, João? Eu acho que hoje, trazendo a visão mais nova, né, como o Mano falou, ele viveu essa parte da indústria da música bem antes e entendendo hoje como a gente vê a internet funcionando e como a gente vê a questão das redes sociais como um potencializador ali de qualquer projeto hoje em dia, tem muito uma diferença muito mais pela velocidade com que as músicas são consumidas. Então, quando a gente fala hoje de uma viralização, até voltando na sua pergunta se isso dificulta ou facilita, acho que depende do que você faz a partir do momento que você tem um boom ou uma viralização na internet. Então, é claro que o objetivo é ter essa, seja a venda de discos, né, que não é tão comum hoje mais, seja os plays no Spotify, seja né, os seguidores nas redes sociais, mas converter aquilo para o real, né? Então, onde que eu vou conseguir com que todos esses números ou toda essa audiência realmente compre um ticket para o meu show ou realmente me traga retorno financeiro. Então, acho que tem essa diferença hoje sobre a velocidade, a quantidade de músicas. Então, antigamente era muito mais difícil de você lançar um álbum, de você produzir um álbum. E hoje em dia a gente tem dados ali de que praticamente 100 mil músicas vão para as plataformas de áudio por dia hoje. Então, Nossa senhora. acaba sendo realmente um facilitador a partir do momento que você entende a sua audiência depois que ela chegou até você e você trabalha ela com todos os artifícios que a gente tem. Então, seja a parte de campanha, seja a parte de planejamento, a parte de criação de conteúdo, tudo vai depender de como você vai, enfim, fazer a sua limonada a partir do limão que te deram, né? Então, Exatamente. acho que ajuda, mas não resolve completamente, não é um fator certeiro de que você vai ter uma carreira a partir do momento que você viralizou uma música hoje em dia. Então, realmente, essa expectativa, como o Manuel falou, de você ficar aguardando, a gente trabalha isso hoje, né? A gente tem, por exemplo, campanhas de pré-save, ações de prévias da música, mas não necessariamente isso vai trazer o retorno esperado e não necessariamente isso vai consolidar você como uma carreira. Mas acaba que o objetivo final ele ainda continua o mesmo, de você ter um retorno ali e que aquela música não seja só um dado ali ou algo que aconteceu momentâneo, né? No nosso trabalho, principalmente hoje no sertanejo, é para que isso não seja passageiro e a gente consiga construir um legado a partir de uma música ou de um álbum. Que legal. Eu gostaria de saber como que é você tratar com um artista que nem o Rio Negro e Solimões, que é um artista mais consolidado, que passou por essa mudança e entregar isso para a nova geração. Como que você consegue mexer com o artista Rio Negro e Solimões, que é um artista mais de idade, e falar para ele que hoje as coisas acontecem muito rápido, sendo que ele veio de uma época que era tudo muito mais devagar. Realmente isso não é muito fácil porque os artistas têm aquele costume, aquele vício de como que era antigamente. Só que a gente teve uma sorte muito grande de ter um Rio Negro que ele é muito focado, cabeça aberta,
com a música, né, com a musicalidade, na verdade, no geral. E nós tivemos, sim, um pouco de dificuldade ali no início para a gente poder falar para ele das participações que a gente achava interessante, o tipo de música que de repente teria que ser um pouco mais jovial, falar com uma garotada mais nova, porque Rio Negro fez sucesso nos anos final dos anos 90 para 2000. Então a gente está falando aí de praticamente 30 anos. Quem tinha 18, 20 naquela época, hoje tem 50, pouco vai no show. Então a gente precisa renovar o público, precisa fazer com que essa arte chegue para essa molecada mais nova. E com isso você tem que inovar. Você tem que entender de mercado para inovar, criar, né? Você ser um pouco audacioso também, fazer bons projetos, fazer boas campanhas de marketing para poder você garimpar esse público também e fazer com que essas pessoas comecem a te consumir. Nossa, gostei, gostei. Como vocês enxergam o investimento no mercado musical nos dias atuais? Rádio e TV tem força ainda ou compensa mais você fazer o digital? Queria saber de vocês. É prioridade ou não é prioridade? Fala sobre isso. Pode começar, mano. Acho que você vai para uma parte e eu complemento depois. Tá certo. Então, assim, como eu estava falando, né, há algum tempo atrás a gente tinha algumas mídias direcionadas, por exemplo, para a gente divulgar, às vezes, um disco que estava por chegar, a gente fazia até lambe-lambe, que vocês, de repente, não sabem o que é grudar cartazes pelos muros da cidade, às vezes pintar o muro para a gente poder divulgar. O importante era a E arte a estar. raiz mesmo, hein? Então, assim, aí depois você vem com busdó, você vem com alguns outdoor, então vem um tanto de situações. Mas toda a mídia ela é sempre muito importante. As mídias de hoje elas são muito mais práticas e mais fáceis de fazer, porque hoje o independente, antigamente, só quem tinha uma gravadora, quem tinha uma gestão de bom escritório, poderia startar uma carreira, poderia dar sequência numa carreira. Então, de 2008, 2005 para 2005 em diante, muitos artistas independentes começaram a se destacar pelos seus discos piratas, que não são aprovados, porém o mercado absorveu, jogando disco pirata na cidade, veio o YouTube, veio um tanto de mídias que fez com que as pessoas começassem a divulgar a sua arte. Então a gente hoje faz a mídia 360. Toda a mídia ela é importante. Toda a mídia é importante. Legal. Exatamente, acho que o 360 ele resume muito bem, né? A partir do momento que você tem um lançamento, tem um álbum, tem um single, tem um EP, tanto a rádio quanto a TV, quanto a mídia offline, né? Seja o outdoor, que ainda é muito forte, se a gente olha em dados ou no que ele consegue converter, é importante da mesma forma como se eu esquecer o digital, eu também vou estar deixando um furo ali no meu planejamento. Então, trazer todas essas mídias conversando e se complementando de forma estratégica é importante para o seu lançamento e não tem uma que seja excluível, assim, sabe? Não tem como você tirar a importância de uma, porque cada uma no final vai ter a sua conversão, então seja para o ticket, seja para o stream, seja para realmente eu sair do digital e ir para o físico, então, né, como que eu vou trazer as ações hoje em dia, já que a gente não tem tanto o CD mais, apesar de o vinil estar voltando, né, em alta, você atravessar essas barreiras do digital e do físico é importante justamente até para aquela consolidação de carreira que a gente falou no começo. Então, se eu tenho uma audiência ali que me conheceu agora, eu preciso impactar ela de todas as formas possíveis. Sim. Seja na TV, seja no rádio, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok. Então, hoje em dia, não tem como você falar de promoção de música ou de qualquer outra coisa, principalmente voltada para o entretenimento, sem você olhar 360 para todas essas possibilidades que existem. Eu vou só concluir um exemplo bom, que é exatamente a gente falar de um artista como Rio Negro, que não tinha quase nada de números em redes sociais e tinha um número forte em Facebook e YouTube. E outra coisa, um adendo. O Rio Negro, ele faz parte da agência de vocês, né? Isso.
Sim, Eles são esse artista faz nossos parte clientes. da nossa agência, então os números digitais dele hoje é gigante. Mas isso é uma construção de planejamento, de entender aonde a gente pode inserir o conteúdo do artista para a gente trazer esse público mais jovem, incentivar o público mais adulto que não tinha um Spotify a começar a consumir esse artista também em outras plataformas digitais que também dá o retorno para o artista. Uhum. Então é a gente ter um entendimento no todo para a gente poder explorar todas as plataformas e fazer com que as pessoas consumam melhor o material do artista. Que massa, que massa. Exatamente. Qual projeto do Rio Negro e Solimões que vocês fizeram juntos que vocês falam assim, nossa, esse daqui ou esse lançamento aqui foi espetacular? Surpreendeu todas as nossas expectativas. Todos. Todos. Humilde, né? Bem humilde, né? É porque na verdade nós somos muito impossível, né, João? Com A gente certeza. não aceita fazer mais ou menos. A gente não aceita, a gente não tem moda perdida, não tem disco perdido, não tem nada que a gente não acredita e que a gente não vai para cima. Então, às vezes você lança uma música por uma plataforma, por um caminho, daqui a pouco essa música não performou de uma maneira, ou a frase ou o conteúdo que foi postado, a gente muda ele, vai por outros caminhos, outra plataforma, ele começa a performar. Então, a gente não dá por perdido nunca um material. Exatamente. Que massa, nossa. Exatamente. A gente sempre tenta entender também onde que precisa de ajuste ali na estratégia, né? Então, se aqui eu não conseguir de fato o retorno esperado, mas e se eu for por cá? E se eu ajustar, às vezes, o tempo da música que a pessoa vai ter o impacto primeiro? Qual que vai ser a primeira frase? Então, tudo isso a gente vai alinhando até chegar realmente no objetivo que a gente concluiu. Mas, apesar de todos, eu acho que, enfim, para mim, assim, falando pessoalmente, acho que Fivela com Fivela é um case de muito orgulho que a gente tem. E, enfim, acho que trouxe muito resultado, tanto para a dupla, né, para o Renix Solimões, quanto de aprendizado mesmo, de possibilidades do que a gente conseguiria fazer com uma música e qual caminho seguir em alguns aspectos, mesmo pós esse lançamento. Então, foi bem interessante. Não, isso é muito. Os desafios são bons, né? São ótimas. A Eles gente fazem se a gente crescer autodesafia, né? todo E dia. isso é bom saber porque assim, a gente que tá de fora não tem noção de como acontecem essas coisas, né? As dificuldades e os resultados é espetacular, né? Pelo que a gente tá entendendo aqui agora. Exatamente. Mas é uma parte muito importante é a gente ter conhecimento de cada produto e de cada conteúdo que você quer divulgar, que você quer que chegue nas pessoas. É você ter conhecimento. Ah, é uma música mais retrô, é uma música mais antiga. Peraí, nós temos que buscar ali, tentar atingir um público dessa maneira, tentar fazer um conteúdo já voltado com cores, com uma arte voltada para aquele público. E aí é isso aí, tomar conhecimento de cada conteúdo e produto para você trabalhar. Coisa boa. E uma dúvida, né? Que nos dias atuais o pessoal fala que com dinheiro você chega onde você quiser. Quanto que pesa o tráfego pago no sucesso de uma música atualmente? Ainda tem como crescer, você fazer um sucesso sem investir? Com dinheiro você pode até chegar, você só não sabe se permanece e não sabe também se a pessoa, a partir do dinheiro, que acabou o dinheiro, se. Porque o dinheiro vai te dar um número. No impulsionamento você tem X para colocar, ele vai te dar X número de visualização. Vai chegar. Agora, vai ser saudável? A pessoa vai consumir de fato após isso? É permanente? Então, o dinheiro, sem um bom material, sem uma boa estratégia, sem um bom conteúdo para as pessoas consumirem, não sustenta. Nós estamos cheios de músicas aí que é temporal. Você lança hoje, daqui 2 meses, 3 meses, você não escuta falar. Se você não fizer um outro conteúdo para poder sustentar o artista, ele some. Então você tem que fazer conteúdos relevante, sustentável para você seguir uma carreira. Acho que é exatamente isso. A partir do momento que você tem uma música que o público com dinheiro vai chegar em milhões de pessoas, mas a pessoa não vai se identificar, ou ela não vai entender, às vezes, o que você quis propor, que a sua narrativa, o seu storytelling não está muito bem amarrado,
pouco adianta o seu dinheiro. Então, respondendo a pergunta se é possível, muita coisa é possível, acho que quase tudo é possível dentro do mercado da música, mas também não dá para excluir a potência que a gente tem de um bom investimento e de um investimento bem alocado também aonde que ele realmente precisa estar. Então, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem muitas facilitadores dentro das redes sociais, por exemplo, de você criar uma comunidade que vai te consumir, sem necessariamente você ter que gastar dinheiro inicialmente com essas pessoas. Hum. É um facilitador muito interessante, mas não é o decisivo que vai falar se você fica ou não, ou se se o seu repertório é bom ou não também. Então, quando a gente fala de música sem olhar também para trás de como aquelas músicas elas foram escolhidas, porque qual o sentido delas estarem ali, o dinheiro não vai entregar tudo e não vai responder essas perguntas. Então, é importante que você tente entender para quem você quer falar, como, quando, e aí sim você vem com o dinheiro para dar um reforço, né? Legal. Não é o que vai ditar as regras dentro do mercado hoje. Nossa, que massa. Isso é uma experiência muito nova pra gente, porque o nosso podcast ele é focado em pessoas que querem conhecer o mercado de trabalho. Então, essas informações são muito válidas. Muito obrigado. Com certeza. E fiquei sabendo que o Ed Brito ele é um artista voltado muito pro rádio, então, né? Por ser músicas mais românticas, um público totalmente diferente dessa nova geração, que a galera busca viralizar músicas muito rápido, fazer as coisas muito mais rápido. Como é que é você ter um artista desse, saber lidar com um artista desse no digital? Bom, no digital a gente, como o Manu falou, tenta entender qual que é o posicionamento que aquele artista tem, primeiro como artista, né? Então, o que ele traz na arte dele, o que ele consegue construir de narrativa dentro de um projeto. E a partir disso a gente traça a estratégia realmente com o posicionamento de marca pessoal, né? Quando a gente fala de artista, a gente está falando de marca pessoal, a gente está representando o artista ali no conteúdo, no planejamento. Então, com a Ed Brito Samuel foi muito esse entendimento mesmo da história deles, de entender, né, o que eles representam dentro da música sertaneja e dentro da música sertaneja romântica, que hoje é o posicionamento do Ed Brito Samuel. Então, o nosso objetivo é que com que eles se tornem o número um dentro desse nicho, vamos colocar assim, do sertanejo romântico. Então, quando a gente vai trabalhar ele trazer tudo, o design precisa falar sobre isso, ele precisa mostrar que realmente são, né, uma dupla romântica e que traz muito essa questão do relacionamento, do que duas pessoas ali conseguem interagir, como que as pessoas se sentem a partir disso. E querendo ou não, isso é muito forte para as pessoas, porque cria uma identificação muito grande. Então, dentro do nosso posicionamento para o Ed Brito Samuel, apesar de ser um artista que vai muito para a rádio, que acaba saindo um pouco do que a gente faz no digital e acaba ficando mais na mão da Mega, com o Manolo, essa junção como que eu vou fazer com que as pessoas da rádio que escutaram chegue nas redes sociais, consuma depois na plataforma de música, vá ao show, produza conteúdo com aquela música também, porque apesar de ser um artista que não está buscando essa viralização, principalmente pelo seu repertório, porque ele não é para isso, mas que consegue ter um retorno muito grande de como as pessoas utilizam as músicas deles nas redes sociais hoje. E como você falou, Romance Rosa, que é a música que a gente está trabalhando atualmente, inclusive eu estava vindo para cá e ela estava tocando na rádio, eu acho que é muito isso, de você trazer essa memória afetiva, entender o comportamento das pessoas e fazer com que elas se identifiquem para que elas sejam também um outdoor ali depois, né? Elas consigam reproduzir a sua música e trazer com conteúdos próprios nessa mídia espontânea e espalhando para mais pessoas. Que massa, legal. E outra dúvida nossa. Já aconteceu de vocês acreditarem muito, 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 muito mesmo em uma música e os números do digitais não corresponderem? Como que vocês lidam com isso? É o que a gente falou agora há pouco no começo. A gente tenta todas as possibilidades. Claro que tem música que você às vezes deposita uma certa confiança e às vezes ela não te dá tudo que você almejou ali, que você pensou, né? Mas isso a gente procura dentro do marketing no geral, porque a princípio é tudo um marketing.
né? Depois que você lança, mas antes de você lançar, teve uma escolha do compositor junto ao artista. Tem o arranjo, tem a hora de você ir lá para o estúdio e cantar a música e colocar todas as energias naquela música. Depois traz para a agência, traz para dentro do escritório para a gente fazer o planejamento de para o lançamento. E aí a gente conta que o público sempre consome todo esse trabalho. Às vezes acontece, né, de não dar todo o resultado que a gente imaginou, mas antes da gente desistir, era o que a gente estava falando, a gente tenta todas as possibilidades, indo, voltando, fazendo os pequenos cortes, fazendo novas artes para ver se a galera consome, para entender. Só assim a gente se dá por contente, é saber que a gente deu o máximo e fez de um tudo para aquela música realmente não fosse desperdiçada. Que massa, é. Porque o investimento é muito alto, né? Imagino o quanto deve ser difícil também você não recebeu o que você espera, né? Sim. E até complementando, às vezes a música ela não vai acontecer no tempo que a gente espera. Existem, né, casos que a gente vê de músicas que elas foram lançadas há 5, 6, 7 anos atrás e que elas têm um boom depois. Às vezes, por conta do momento que, né, a sociedade esteja vivendo, ela vai fazer mais sentido ou não naquele momento. Mas existe também essa linha do tempo, né, de uma música dela ser lançada, do público compreender, do público realmente abraçar e aí ela virar um projeto, né, uma música mesmo que tenha performance como esperado, ou que às vezes até ultrapassa o esperado do tempo ali. Legal, então, tipo assim, nada está perdido, né? Nada. Às vezes tem como recuperar, né? Se você pegar a maioria dos grandes sucessos de 30 anos, de 20 anos, os grandes sucessos, eles teve várias regravações. E a música se sustenta até hoje, ela é tão forte até hoje, não é porque você gravou ela há 30 anos atrás, ninguém gravou e ninguém regravou, e hoje você escuta ela naquele áudio antigo. Não, são pessoas que repaginaram, que gravaram novas versões, e essa música vem aí tocando pelo Brasil inteiro com tanto de outros artistas, e aí a música fica forte, aí dura uma eternidade a música, entendeu? Coisa boa. E agora vamos falar de números. A gente gosta de ouvir de números porque números assustam, números deixam as pessoas felizes. Hoje, quanto custa de verdade a gente fazer um lançamento de um projeto e ele brigar lá nas cabeças da música sertaneja? Bater de frente com os grandes artistas. Quanto que vocês gastam em média num Ó, lançamento? dentro da estratégia que a gente faz junto com a Lebre, né? A gente pega o João, senta ali, vamos criar um planejamento, como que nós vamos sair. Geralmente a gente até sai, começa a fazer pequenos cortes aí, pelo menos uns 15 dias antes, né, João? Começa aí dando uma sentida, né? É o trabalho da Da expectativa. exatamente. Aí você vai sentindo ali. Nós tivemos uma surpresa muito agradável, por exemplo, com a Fivela com Fivela, que com 15 dias de um pequeno corte que estava na internet, ela viralizou. A gente sabia que a música era boa, mas não sabia que ela ia ser tão forte quanto foi. A partir desses 15 dias, com pequenos vídeos da internet, a gente percebeu que ela era uma música de muito sucesso. Se tornou a música mais tocada de Barretos do ano retrasado e a música hoje mais performada aí das plataformas do Rio Negro. Automaticamente, você deposita todas as suas energias naquela música, sem esquecer o resto, claro, mas você deposita todas as suas energias, põe verba suficiente para que ela tenha sustentabilidade nessa música, porque você não pode perder a oportunidade. Não é todo dia que você encontra grandes hits. Então, quando você percebe que você tem um hits, você tem que investir nela e fazer com que ela chegue no lugar dela. É isso, João. É isso. Eu acho que falar de valores é interessante, mas ao mesmo tempo é difícil também, porque tudo depende no final das contas. Então, o quanto ela tem a possibilidade de me dar um retorno também, isso vai fazer com que o, o investimento seja maior. Então, a resposta ela basicamente dia a dia a gente vai entendendo o quanto ela precisa ou não desse investimento maior, né? Então, como o Manolo falou, a partir do momento que você tem um hit que trouxe muito resultado, às vezes até de uma forma muito mais rápida do que a gente esperava, e você trabalha ela com todas as forças,
automaticamente ela começa a puxar as outras músicas do catálogo. Então, você falar de um valor fechado para um projeto é complicado, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de sertanejo, e voltando para a sua pergunta, é claro que quando a gente fala de Brasil também, do território maior, isso tudo vai custando mais e ficando um pouco mais caro, mas com um retorno também exponencial a partir daquilo. Então, falar de valores é difícil, acho que não tem um valor fixo ou não tem uma receita pronta do quanto você deve gastar para chegar em tal lugar, porque depende de muitos fatores, depende também principalmente da resposta do público. E do seu poder financeiro, né? Porque senão as pessoas também que escutam do outro lado, o que que eles podem entender? Peraí, os caras gastaram 2 milhões para poder promover uma música. O cara que tá do outro lado, que tá lá com 100 mil, ele diz, eu não vou tentar. Vou desistir, porque se eu preciso disso para poder fazer sucesso, e não é isso, né? E o sucesso também, ele é muito relativo, depende muito de onde cada um quer estar e até onde satisfaz. Tem pessoas que eles querem tocar no barzinho e eles sentem o maior sucesso do mundo. Tem pessoas que tem que estar no número 1 do Brasil e às vezes ele não está tão feliz se ele não estiver ali o tempo todo. Então o sucesso ele é um pouco relativo também, né? Com certeza. Você tem que estar satisfeito com o que você está entregando, com o que você está fazendo. Se a tua arte está chegando para as pessoas e você está feliz, para mim você é sucesso. Com certeza. E até quando a gente fala do sucesso ser relativo, a gente entra também nos artistas de nicho, né? Então quando a gente vai, por exemplo, para MPB, não necessariamente aquele artista vai ser o maior do mundo, mas aquela comunidade consegue manter ele e consegue fazer com que ele tenha até mais retorno do que Como um outros grande artistas. artista, né? Então, é muito relativo falar de dinheiro, apesar de que ele é importante, mas ele não é, como a gente falou, não é decisivo para o jogo. Então, você entender o seu objetivo, você entender o seu público, né? Com quem você quer conversar, é mais importante no final das contas do que, de fato, o que você tem disponível ali para poder gastar num projeto ou num lançamento. Isso já deixa a galera mais tranquila, né? Com 50 Você não precisa sair atirando. Você não precisa sair atirando, né? Pra Não. todos os cantos. Não. Mais uma dúvida também que existe. Hoje, tem como uma pessoa viver somente com o retorno que o streaming dá? Ou shows ainda são as principais fontes de faturamento? Assim, dificilmente você vai viver do stream e não vai fazer show. Entendeu? Porque quando você tem um número tão grande no stream, você tem pessoas te consumindo, automaticamente tem pessoas querendo te assistir. E ali dentro do... Porque tem pessoas às vezes, né? Tipo assim, eu tô aqui no digital e tá bom demais pra mim. Mas se você criar um espetáculo, porque é o que a gente fala, show tem que ser espetáculo, né? Tem que ter performance, tem que ter entrega. Então, o que a gente fala geralmente para as pessoas que têm ali um número de streaming muito grande é que ele pode entregar também um espetáculo, né? E atrair pessoas para assisti-lo. Então, ele pode ter uma segunda receita ali que não é só do streaming. Pode também cativar o público, manter aquele público ali como espectador também para assistir os shows dele. Acho que hoje, quando a gente fala também do retorno do stream, a gente entra em alguns detalhes sobre, né, o quanto as plataformas estão pagando ou não, e aí é um assunto bem mais embaixo. Mas eu acho que será que vale a pena para você como artista também não ter o retorno ou o contato físico com quem está te ouvindo? Então, pode ser que seja possível, se você às vezes tem um catálogo com muitos feats e você consegue, né, trocar ali a audiência entre as pessoas, mas não necessariamente isso vai ser a sua principal receita. Eu acho que, como o Manolo falou, uma coisa vira outra, é consequência. Então, vai ter pessoas que tá te ouvindo aqui na internet, e aí você olha para um festival ou para um evento que você começa a entrar no radar, e aí as pessoas vão começar a pedir, as pessoas se comunicam, né? Então, uma coisa vai levar a outra, mas resumindo assim, acho que dá para ganhar um dinheiro com o dá streaming, para né? ter um retorno. O streaming dá um pra ter retorno muito bom, né? Mas com números bons também. Com números bons, tem que ser números bons, tem que ter números bons. Porque quando a gente olha realmente para a parcela do que é pago ali a partir de 1.000 visualizações, é um valor pequeno, mas quando fica exponencial. Um montante, né? E acaba um valor legal. Coisa boa. Pra gente finalizar,
Se fosse você hoje, fazer específico pra cada um. Se fosse você, mano, hoje. Se tivesse apenas 10 mil reais pra lançar uma música dentro do sertanejo, onde você investiria esses 10 mil reais? Olha, e com 10 mil reais, pelo que eu entendo, não é só lançar. Porque até eu começar a planejar o lançamento dessa música, eu tenho que ter essa música, ou eu pego ela de um compositor, ou eu tenho que compor. Eu tenho que criar um bom conteúdo de vídeo para poder ter esse conteúdo para trabalhar as plataformas. Então, parte do meu dinheiro está indo embora. Acho que até cheguei aí, a pessoa Agora, já desanimou já. agora geralmente quando a gente fala, e não é só pro artista pequeno que tem pouco dinheiro para trabalhar, é você ter certeza do teu conteúdo que ele é, não é certeza do sucesso, é você se convencer que aquilo é o melhor que você pôde extrair, para você também não pegar o teu dinheiro que seja 10, que seja 1 milhão, que seja 500, que seja 100 mil. É você ter a certeza que você extraiu o melhor de si para jogar no mercado. Assim você vai jogar o teu dinheiro com mais tranquilidade, sem muita culpa de saber eu dei o melhor de mim. E aonde essa música chegar, eu vou ficar satisfeito porque foi tudo que eu pude fazer. Eu acho que essa é a... Concordo plenamente. A partir do momento que você tem uma curadoria, né, você entende a arte que você está fazendo e você consegue produzir ela de uma forma, vamos colocar numa realidade onde você consegue fazer tudo ali sem precisar gastar esses primeiros 10 mil na produção, por exemplo. A partir do momento que você tem noção do que você quer falar e da forma como você quer falar, você consegue adaptar e usar os artifícios que estão na sua frente. Então, a parte de produção de conteúdo hoje é muito importante. Então, né, voltando para a pauta, se fosse hoje, constância nas redes sociais e pontualmente você investir em algum conteúdo que possa te trazer um retorno, que deu uma pinta ali, que você entendeu que os números deles, que o número dele, né, desse conteúdo é interessante, e alocar isso de forma muito inteligente, mas sem pressa. Porque a partir do momento que você acha que em 2 meses você vai estourar, você vai acabar colocando esse dinheiro em um lugar errado. Então, de forma prática, acho que eu entenderia, primeiramente, né, o meu repertório. Então, como eu não falou, eu me convenço do que eu tenho, do que eu me propus a fazer e do que eu extraí. E a partir disso, entendendo se faz sentido eu gastar, sei lá, deixo R$ 1.000 ali no Ads para poder, né, performar alguns conteúdos interessantes, ao mesmo tempo que eu venho com mais R$ 1.000 para alguma ação, então eu vou movimentar minha comunidade. Então, essa inteligência da estratégia de onde que eu vou alocar esse investimento, por mais que ele seja 1.000 ou 10 mil, né, falando em valores baixos, é o que vai ditar se você realmente vai ter êxito ou não ali depois. De realmente entender e saber ler os sinais, porque né, as pessoas elas vão te dando os sinais do sim Exato, ou do não. é só concluindo exatamente isso. Alguns cortes pode te ditar se o teu conteúdo é relevante, se as pessoas estão consumindo, e a partir daí você vai impulsionar o conteúdo que teve um pouco mais de relevância. Automaticamente você vai atingir um público um pouco maior. E esses 10 mil pode tornar aí milhões. Que massa. Exatamente, isso é inteligente, né? Se eu consigo colocar um dinheiro numa plataforma que me retorna, como por exemplo o YouTube, eu vou estar meio que fazendo esse dinheiro girar e voltando de alguma forma, né? Então, isso é interessante de se olhar e se colocar, levar em consideração na hora de fazer esse investimento. Nossa, que massa, que massa. Muito obrigado. Queria agradecer vocês mais uma vez por terem vindo, por terem topado participar do nosso podcast. Acredito que a gente vai conseguir extrair muitos conteúdos bons por terem duas pessoas excepcionais com a gente. E queria agradecer a Mega e a Agência Lebre por estarem presentes também, viu? E é isso, galera. Vocês querem se Não, despedir? agradecer mais uma vez. A gente espera que isso é o que a gente pratica, é a forma que a gente pratica, é como a gente lida com música há alguns anos. Não tem regra, a gente tem planejamentos, né? E a gente segue nossos planejamentos. Então a gente espera que isso tenha servido de alguma forma para que vocês abram a cabeça,
tá? E segue sonhando, porque sonhar é a melhor coisa que tem. Exatamente, gente. Muito obrigado, Biel, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e trocar ideia sobre música é sempre excepcional. Eu gosto muito e acho que está na vida de todo mundo, né? Então, quando a gente olha para um mercado que tem tanta potência e tem tantas possibilidades, acho que para quem estiver vendo aí e tiver vontade, vai sem medo, porque tem muitas possibilidades e muitos lugares que você pode atuar, não só no marketing ou no agenciamento de carreira, né? Então, Exato. Que Isso massa, mesmo. que massa. Então é isso. Se você gostou desse episódio, já compartilha com alguém que trabalha com música, com publicidade e quer crescer dentro desse mercado. E aproveite e já segue o Publicitar em todas as redes sociais, porque vai vir muito conteúdo forte por aí. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.